E aí, galera, Flu na veia de hoje. Eu acho que feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque certamente foi uma baita atuação, uma baita mostra de que, mais uma vez, o futebol europeu de segundo escalão não é bicho-papão. O futebol europeu de segundo escalão são equipes boas, competitivas, mas as equipes sul-americanas que competem conseguem bater de frente com as equipes de segundo escalão da Europa. O primeiro escalão acho complicado, acho muito difícil, mas o segundo escalão europeu eu acho que é totalmente acessível, como a gente viu hoje, como a gente viu hoje com o Fluminense, ontem com o Boca Juniors e Benfica, e no domingo no jogo do Palmeiras com o Porto. Então a gente enxerga que tem jogo, dá jogo. As equipes elas são boas, mas elas não são num nível assim que, que atropele uma equipe do nível do Fluminense, que consegue estudar muito bem, consegue anular a maior parte do jogo, até antes da hora de cansar, anular muito bem o Borussia, ter chances claríssimas de gol, desperdiçadas por erros que a gente já está acostumadíssimo de ver no Fluminense, finalizações sempre equivocadas, e mais uma vez custou caro na questão da vitória, mas não custou caro na questão de perder o jogo. O Fluminense, eu acho que na maior parte do tempo ele não correu riscos reais e iminentes de levar gols do Borussia. Eu acho que no lance do Brandt, ele chuta em cima do Fábio, uma finalização de fora da área que aí eu vou custar para lembrar quem foi, pode ter sido o Namecha, pode ter sido o Gittens, pode ter sido o Svensson, pode ter sido um desses, não lembro, eu acho que foi o Svensson, estou de fora da área e levou perigo. Mas tirando isso, eu não consigo lembrar de lances de muito perigo do Borussia. O escanteio era uma coisa que eu estava desesperado, com muito medo de correr esse risco no escanteio do Borussia, mas isso não aconteceu. Tudo bem, ok. Os números também, a gente fala de números de uma maneira assim muito interessante. A gente olha aqui, a gente fica muito interessado. No número, vamos começar do jogo. O Fluminense vai com uma escalação que, na minha visão, com alguns equívocos. Enfim, eu acho que, principalmente no comando de ataque, a dupla de ataque Canóbio e Everaldo, na minha visão, não era, para mim, para começar, melhor opção. Everaldo faz uma partida no primeiro tempo, eu acho que honesto, bom, razoável. Canóbio faz o primeiro tempo também, creio que honesto e razoável. No segundo tempo também, até cansar. Eu acho que a atuação da equipe do Fluminense, a gente olha as notas aqui, a gente vê que o Fluminense tá tudo no verdinho, que foram atuações boas mesmo. Não tem por onde fugir. Mas uma coisa me chama a atenção, depois eu falo. Mas o Fluminense começou muito bem, cara, atacando, pressionando. O jogo demorou pra passar o tempo, mano. Eu acho que foi tão intenso, eu tava passando tão mal, eu tava tão desesperado com esse jogo, que na minha visão era um jogo pra ganhar. Todo mundo botando pra baixo, que o Fluminense ia perder, que o Fluminense ia perder, que o Fluminense ia passar vergonha. Vi aposta de jornalista 4x0, 3x1, fiquei até 2x0, fiquei assim, opa, que isso? Que é isso? É o Auckland City? É o Esperance? Gente, que é isso, gente? Que desdém. Mas enfim, faz parte, acontece. Acho que quem é de fora, e até eu não vejo qualidade, muitas qualidades no elenco do Fluminense, mas eu não via jogo para ser 4x0, 3x0, como eu vi gente apostando. Que era derrota certa, não achava derrota certa, tanto que eu apostei vitória, ficou por um detalhe, literalmente um detalhe, que esse detalhe é falta de qualidade, mas ficou por um detalhe, eu quase consegui cravar o resultado do Fluminense. Vamos lá, o Fluminense começou muito bem, cara, pressionando, a gente olha aqui nos gráficos, e é mais pró-Fluminense do que pro Borussia. É óbvio que o Borussia chegou no final dos tempos, né, no final do primeiro e do segundo tempo, eu acho que o Borussia até deu umas chegadas, mas o Borussia não conseguia produzir muito, principalmente da bola longa. Eu achei que o Fluminense ia sofrer mais com a bola longa do Borussia, não sofreu tanto. O ADM apareceu só uma vez pela esquerda, que é, obviamente, eu acho que é o lado mais propício do Fluminense sofrer ataques, nas costas de Samuel Xavier. Isso aconteceu a maior parte do tempo, quando o Fluminense foi atacado, mas não levou tanto perigo. Guirassy também não apareceu pouco. Eu acho que muito também na marcação primordial, muito boa do Thiago Silva, que teve 3 errinhos que me incomodou um pouco, mas tirando esses errinhos pontuais, fez uma partida excelente, de altíssimo nível, que elevou a qualidade do companheiro dele. Freitas também muito mais seguro. Por quê? Porque ele não inventou. Quando ele começou a inventar no final do jogo, ele começou a errar. Tentar forçar muita bola, ele erra muito. Mas tirando isso, a partida do Fábio foi boa, a bola perigosa ele pegou, a outra do Brandt, que foi cara a cara, ele conseguiu pegar também, então elogio para ele. Samuel Xavier e René também, boas partidas. Eu acho que a do René foi até melhor.
O René correu muito, se doou muito, muita dedicação pro René. Acho que falta qualidade em alguns momentos, mas a diarreia mental que vinha herdada dos outros clubes não chegou ainda no Fluminense, no caso do René. O René com muita disposição, muita vontade. Samuel Xavier é idem, mas eu acho que ele deveria ter saído. Eu acho que o Renato errou, tanto que no final do jogo foi um Deus nos acuda. Eu acho que a mexida final do Renato, ela, na minha visão, não faz sentido nenhum, mas a gente vai falar do jogo, vai seguir. Ficou nesses altos e baixos, Fluminense, eu acho que merecendo fazer gol, tendo muita chance, teve chance com áreas, 2 com áreas de perigo, levou perigo. A primeira deu uma pena, subiu muito. Teve chance com o Canóbio, mas, enfim, não leva muito perigo. Teve chance com o Martinelli, partidaço Martinelli também. Martinelli, Nonato e Hércules, que jogo dos três, mano. Meu Deus do céu, sensacional. O Hércules cresceu muito com o Renato, é bizarro o crescimento desse jogador, jogando mais atrás, no primeiro volante, a gente na ideia dele de um segundo volante, mas não um primeiro volante fixo, ele é o que sobe menos. Sobe mais Martinelli, sobe mais Nonato, mas o Hércules também sobe, e teve possibilidade de subir, tanto que chegou a chutar, enfim, não levou tanto perigo, mas chutou. Você viu que eu tô falando muitas finalizações, né? A gente vai olhar aqui na estatística final e a gente vai ver. O Fluminense finalizou 8 no primeiro tempo, contra 3 do Borussia. 3? Não, é 5. 5. Não, 3. É porque o Sofascore é esquisito. Mas finalizou 8 e 2 no gol. E o Borussia finalizou 3. Nenhuma no gol. Porque deu impedimento do Brandt naquela chance que ele não estava impedido. Mas enfim. 4 deu 2 cartões bem prematuros. O jogador do Borussia fez uma falta firme e deu cartão. Falei, opa, ele vai gostar de dar cartão. O Martinelli também deu uma entrada firme depois, tomou cartão. Mas eu acho que o jogo não ficou muito enervado. Acho que não teve aquela tretinha, tipo no jogo do Boca com o Benfica. Acabou o primeiro tempo assim. E o meu pensamento era, pro segundo tempo, tirar o Everaldo. Eu acho que já daria para tirar nessa virada. E foi nos pés dele a grande chance do jogo. Isso é o cara a cara. Na frente da corrida do zagueiro. Ele vai lá, corta pro meio, já tira pra perna boa, para tirar a responsabilidade. Ele quis tirar a responsabilidade. Tocou pro Canóbio, marcado com a perna esquerda, não ia fazer. O lance era para ele, Everaldo, que é o 9, tomar a responsabilidade de fazer o gol. Ou finalizar, se não fizesse o gol. Mas nem isso ele foi capaz. Ele conseguiu perder a possibilidade de fazer um gol, não quis chutar, tocou, se acovardou. E eu acho que muito por isso o Fluminense não venceu o jogo. Provavelmente se fosse o Cano ali, teria pelo menos finalizado. O gol, acho que a chance era grande. O próprio Canóbio teria finalizado. O Arias teria finalizado. Eu acho que tem pouquíssimos jogadores aqui que não teriam finalizado, que entraram no decorrer do jogo. Agora vamos para as alterações. O Borussia começa mexendo. Ele bota na mecha, sei lá como é que fala o nome dele, acho que é mecha. O Verão tá chamando assim. Tira o ADM, já dá uma tranquilizada, já me causa menos nervosismo. O ADM poderia ser um dos caras para levar perigo. Entra o Bellingham, o irmão do Bellingham, tira o Pascal Gross, também gostei, porque eu fiquei com medinho, tá, quando o Bellingham entrou de Fluminense tomar gol, mas eu acho que não levaria tanto perigo quanto o Gross. Aí o Fluminense mexe. Tira Canóbio, tira Everaldo, tira Martinelli. Eu discordo, eu tiraria o Nonato, mas ele quis tirar o Martinelli, beleza. Bota Lima, bota Cano e bota Serna. Não entraram bem. O Serna, ele até tenta produzir, até tem uma chance que ele sai na linha de fundo, podendo cruzar bem, mas ele erra em certo escanteio, a zaga do Borussia sai de escanteio. Mas enfim, o Borussia mexe de novo, entra o Chukwuemeka e entra o Gittens. O Gittens eu fiquei preocupado, ele dá um calorzinho ali pelo lado do Samuel Xavier. Depois ele bota o Ian Couto também, para dar um calor do outro lado, que os Svensson? Não, o Hirson tava livre toda hora pela direita, impressionante, tá me dando raiva. Mas ele não conseguiu criar muita coisa. E a mexida final, que eu acho que o Renato foi muito equivocado, errou. Tirou o Nonato e bota o Paulo Baia. Na minha visão, matou totalmente o esquema do time. Eu tiraria o Samuel Xavier, que estava morto, dando muito espaço, cedendo muitas chances. Mas ele não fez isso. O Borussia teve um sprint final, levou um certo perigo, mas não conseguiu fazer o gol. E esse jogo ele mostra por que os times de segundo escalão europeu não são bichos papões, são ganháveis. O Fluminense poderia ter ganhado, tal qual o Palmeiras poderia ter ganhado do Porto. Eu acho que o Borussia é melhor que o Porto, então o Fluminense fez uma atuação boa, consistente, os caras se doaram muito. Só que tem que jogar assim contra o Ulsan Hyundai e tem que jogar assim contra o Mamelodi. E caso o Fluminense consiga fazer saldo nesses times e o Borussia tem dificuldade contra esses times, o Fluminense passa em primeiro. Então é
faz diferença. E se empatar no saldo é questão de cartão. Então também tem um pouquinho mais de regra, mas o Fluminense acho que tem dois cartões, eu acho. Por isso também tem 2 cartões, enfim. Então é isso. Provavelmente vai ser um detalhe, caso o Fluminense cumpra o que a gente espera, né? Que é vencer o Ilsan e vencer o Mamelodi Sundowns. E caso, porventura, um desses times consiga complicar a vida do Borussia, aí sim conseguir ficar em primeiro nesse grupo, que a possibilidade era grande hoje. Vencendo esse jogo, ficando em primeiro, enfrentaria muito provavelmente o River nas oitavas de final, ou o Monterrey, e escaparia da Inter. Ainda dá para escapar da Inter, mas a missão ficou difícil. Enfim, eu acho que pro torcedor dá orgulho, pro torcedor eu acho que foi uma atuação muito consistente, muito boa. Não é o suficiente pro Renato ir para coletivo e falar prazer Fluminense, mas é o suficiente para falar que até o pior elenco dos brasileiros que foi para esse Mundial conseguiu bater de frente com o europeu. Então eu acho que tá mostrado. Eu sempre falo isso, tá mostrado. Ah, mas o Borussia não tá num ritmo acelerado. O problema é deles, o campeonato tá valendo, a bola é redonda e cada um joga como quer. Então não tem choro. Mas é isso, até dia 21, sábado, contra o Ilsan Hyundai. Jogo no MetLife Stadium, Copa do Mundo de Clubes. Deixa o like se você gostou. Se inscreve aí, fortalece o trabalho. Porque hoje foi um dia muito nervoso e muito especial. O Borussia não morreu, mas poderia ter morrido e ficou quase para morrer, se não fosse a falta de qualidade. É isso. Então, tô enrolando demais. Até a próxima, galera. Valeu!